Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta quarta-feira, dia 3 de março de 2021, segundo vídeo informativo desta quarta-feira. E eu vou trazer para vocês nesse aqui a informação que a estreia do Amazonas no Campeonato Estadual, que estava marcada para esta quinta-feira, foi adiada pela Federação Amazonense. Eu vou explicar para vocês por que o início da edição de 2021 do Campeonato Amazonense foi adiado. Vou dizer também para vocês que o 13 do técnico Marcelinho Paraíba, eles têm aí um desfalque, terá um desfalque para a partida contra o Altos pela segunda rodada da Copa do Nordeste. E também vou falar aí sobre o que está rolando lá no Remo, O Remo está fazendo uma campanha via Pix para trazer de volta o Felipe Gedós, Essa campanha aí tem mobilizado alguns torcedores e eu vou explicar melhor essa história para vocês. Mas se você está chegando agora, está conhecendo o canal agora, gostou do conteúdo, aproveite para se inscrever e ativar o sininho aí para você ser informado sempre que vídeos novos forem ao ar. Mais cedo, eu gravei um vídeo especial sobre a Copa do Brasil, mais um sobre a Copa do Brasil, onde eu trago a tabela detalhada da primeira fase. A CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada com os jogos da primeira fase da Copa do Brasil, com os horários, os locais, tudo certinho. E também já trouxe aí as datas das fases seguintes, inclusive a data da grande final. Então tá aqui nas nossas playlists aqui, depois você dá um pulinho lá e confere esse vídeo especial sobre as datas e horários da primeira fase da Copa do Brasil e as datas também das demais fases da Copa do Brasil. Mas agora, sem delongas, vamos começar aqui o vídeo então falando sobre o 13 da Paraíba, Vamos falar sobre o 13 da Paraíba, que o 13 aí vai ter um problema para a partida do próximo final de semana contra a equipe do Altos pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Isso porque o zagueiro Adriano Alves, que vinha sendo titular absoluto da defesa alvinegra desde o início da temporada, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante os treinamentos da equipe nesta terça-feira no estádio Presidente Vargas. O Adriano vinha formando dupla de zaga com o Rômulo e a tendência é que ele seja substituído pelo Marlon ou até mesmo pelo Jomar, O Jomar que chegou há pouco aí no clube, E ainda aguarda a sua regularização. Portanto aí o 13 do técnico Marcelinho Paraíba tendo aí um desfalque importante, Um desfalque importante para a segunda rodada da Copa do Nordeste. Agora vamos falar sobre o Campeonato Amazonense. Mais cedo, Eu falei aí, eu trouxe a notícia, no vídeo da manhã sobre o falecimento do técnico Rui Scarpino, que aconteceu na manhã dessa quarta-feira, O seu último clube foi a equipe do Amazonas, Ele dirigiu o Amazonas aí naquele campeonato curtinho, no Campeonato Amazonense versão 2020, que terminou na última segunda-feira. O Amazonas foi eliminado na primeira fase ainda, e esse clube foi o último do técnico Rui Scarpino, que faleceu nesta quarta-feira. E aí, a Federação Amazonense de Futebol, em luto pela morte do treinador, adiou a partida entre o Amazonas e o Princesa, que estava marcado para esta quinta-feira no estádio Gilbertão, e que seria a abertura do Campeonato Amazonense de 2021. Então, não vai rolar esse jogo foi transferido para a próxima terça-feira, dia 9, às 3h30 da tarde, lá no estádio Gilbertão, em Manacapuru, é o nome da cidade, Manacapuru. Então esse jogo aí vai ser só no próximo dia 9, na outra terça-feira. Como eu falei, a mudança foi solicitada pela própria Federação Amazonense aí, em respeito de luto pela morte do treinador. Dessa forma, a abertura do Campeonato Amazonense será Manaus e JC, jogo no próximo sábado às 3h30 da tarde na Arena da Amazônia. A primeira rodada ainda terá o Penharol e o Iranduba e o Nacional jogando contra o São Raimundo. Esses dois jogos acontecem no domingo. O Clipper, que é o campeão da segunda divisão do Amazonas, ele vai folgar nessa primeira rodada. Isso porque o seu adversário seria o FAST. Só que o FAST nesta terça-feira, ele comunicou à Federação do Amazonas a sua desistência da competição. Inclusive no vídeo da manhã eu falo sobre esse assunto e falo também que apesar da desistência, o clube comunicou a desistência dentro do prazo que a Federação Amazonense estabeleceu, Tinha que ser até 48 horas antes do início da competição. No caso, quando o FAST anunciou a sua desistência, faltavam 48 horas para o jogo da quinta-feira, O jogo que acabou depois sendo adiado. Então, ele não vai ser punido, Como ele comunicou a desistência dentro do prazo, ele não vai ser punido. Isso significa que o FAST está garantido na primeira divisão do Campeonato Amazonense de 2022, Ele não vai ser rebaixado. Aí criou-se uma dúvida, para saber se o FAST ia ou não disputar a Série D. Só que o presidente do clube já deu uma entrevista mais tarde, afirmando que a equipe fará sim, vai jogar sim a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. O time ganhou o direito de disputar a Série D após vencer a disputa de terceiro lugar contra
a equipe do São Raimundo, né? Então o Fast não vai jogar o Amazonense, né? Alegou aí que a pandemia aí atrapalhou as finanças, né? Deixou as finanças bastante abaladas, né, do clube, mas vai jogar a Série D que deve começar ali para junho ou julho, né? Então o clube vai ter um tempinho a mais aí para se reestruturar financeiramente. Seguindo aqui com o vídeo, né, vamos falar do Remo, né? O Remo que também foi assunto no vídeo que eu gravei mais cedo, né? Falei sobre 2 contratações que o Remo tinha anunciado na noite de terça-feira, mas o grande assunto do dia foi uma campanha aí que o Remo tem feito nas redes sociais para tentar trazer o Felipe Gedós de volta. O Felipe Gedós, ele estava emprestado pelo Nacional do Uruguai e o empréstimo dele acabou no último final de semana, né? Ele até se despediu da equipe, mas a situação dele no Nacional está indefinida, né? Ele está tentando rescindir o contrato, porém o clube uruguaio está fazendo jogo duro, né? E quer vender o jogador ou pelo menos emprestá-lo novamente. E para levantar o dinheiro para conseguir trazer o Felipe Gedós de volta, o Remo nas redes sociais fez uma campanha pedindo para que a torcida colabore, né? Fazendo uma transferência bancária via Pix, né? A Pix agora é a nova moda aí de transferência bancária. Então o Remo fez nas redes sociais essa campanha para angariar recursos, né? Para tentar trazer o jogador de volta, né? Ele colocou vou até colocar aqui na tela aqui a postagem do Remo, ó. O Remo aqui pede para que os torcedores façam transferência de Pix, né? Deixou até o e-mail ali, né? O endereço do Pix ali para que os torcedores possam fazer a transferência e fazer aí tentar, né, levantar fundos aí para trazer o jogador de volta, né? Alguns torcedores gostaram, torcedores rivais zoaram, enfim, mas tá aí a campanha do Remo, né? O Remo ainda que faz a pergunta: quer o Gedós de volta? Então faça a transferência pro Pix aí. Eu acho que só não tá valendo depositar o valor que um torcedor do Potiguar nessa semana, né? Até o assunto até viralizou nas redes sociais. Um torcedor do Potiguar, ele fez uma transferência via Pix de 1 centavo. Isso mesmo, ele transferiu 1 centavo pra conta lá do Potiguar e ainda pediu a saída do presidente. Pior que depois o presidente acabou renunciando mesmo, né? Foi uma história assim bem bacana. Até acabei não trazendo no canal, né? Acabou não dando tempo de eu levantar esse assunto aqui, mas foi um fato aí que viralizou nas redes sociais. Então, só não vale depositar esse valor aí de 1 centavo, hein, torcedor? Por favor. Mas vamos seguir aqui com o vídeo de agora. Vamos falar dos campeonatos estaduais, né? Nessa quarta-feira tivemos já vários jogos dos campeonatos estaduais durante a tarde, o início da noite, alguns jogos em andamento. Então eu vou passar aqui na tela para vocês os resultados dos jogos que já se encerraram. E amanhã, né, na quinta-feira, no primeiro vídeo do dia, eu trago os resultados das partidas da noite, né? Então pra gente ir adiantando, vamos trazer então aqui na tela aqui os resultados dos campeonatos estaduais, né, dos jogos que rolaram na tarde e início da noite desta quarta-feira. Vamos lá? Começando pelo Campeonato Baiano. No Campeonato Baiano nós tivemos jogos aí, 3 jogos, só que cada um foi válido por uma rodada. No jogo adiado da primeira rodada, a equipe do Vitória da Conquista bateu o Docimel pelo placar de 1-0. Foi a segunda derrota do Docimel em 2 jogos. A equipe aí está na zona do rebaixamento. Pela segunda rodada, no jogo adiado da segunda rodada, a equipe do Bahia de Feira de Santana venceu o Atlético Alagoinha pelo placar de 1-0 também. Então, o Bahia de Feira conquistando a sua primeira vitória no campeonato, enquanto que o Atlético também sofre aí a sua segunda derrota na competição. O Unirb, né, a equipe do Unirb aí bateu Vitória por 1-0, hein? Primeira vitória do caçula da primeira divisão do Campeonato Baiano na competição. O Unirb aí que está invicto do campeonato, são 3 jogos e 5 pontos. E detalhe, hein, ele já enfrentou os 2 grandes da Bahia. Venceu o Bahia, né? O Bahia que vem jogando aí com a sua equipe de aspirantes, né? Sua equipe de transição. E também empatou com o Vitória na estreia em 3-3. Então, o Unirb aí fazendo uma boa campanha nesse início de campeonato baiano. Pelo Campeonato Brasiliense, nesta quarta-feira nós tivemos aí o jogo, né, a realização do jogo da primeira rodada que foi adiado, devido ao Brasiliense estar participando da final da Copa Verde, e o Brasiliense venceu o Lusiânia pelo placar de 4-0, né? O Brasiliense então vencendo aí, estreando, né, no campeonato estadual, né, com essa goleada aí por 4-0. Indo agora para o Rio de Janeiro, nós já tivemos 3 jogos nesta quarta-feira. O Bangu estreou vencendo o Macaé pelo placar de 1-0. Volta Redonda e Madureira empataram em 2-2. E o Botafogo começou empatando em 0-0 com a equipe do Boa Vista. O Botafogo aí que vai jogar a Série B
do Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Estadual aí com empate sem gols diante da equipe do Boa Vista. Também já tivemos 2 jogos nesta quarta-feira pelo Campeonato Catarinense e o Juventus venceu o Hercílio Luz pelo placar de 2-0. Já o Concórdia bateu o Brusque, olha só, hein, o Brusque, que era um dos líderes do campeonato, bateu o Brusque pelo placar de 2-1. Foi a primeira vitória aí do Concórdia, né? Depois de 3 rodadas, o Concórdia vence a primeira no Campeonato Catarinense. Pelo Campeonato Goiano, tivemos já 2 jogos nesta quarta-feira. A equipe do Grêmio Anápolis venceu o Jataiense pelo placar de 1-0. Também por 1-0 foi a vitória da equipe do Jaraguá sobre a equipe do Iporá. Também por 1-0 aí. Aí outros jogos vão acontecer ainda na noite desta quarta-feira. Pelo Campeonato Maranhense, tivemos aí hoje o complemento da 3ª rodada. E o Juventude Samas ficou no 0-0 com a equipe do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, que vinha aí de 2 vitórias por goleada, 2 vitórias por 4-0. Desta vez ficou no 0-0 com o Juventude Samas. E agora está na 2ª colocação com 7 pontos ganhos, 2 pontos atrás do Motoclube. Lembrando que no Campeonato Maranhense, os 2 primeiros colocados caminham direto para as semifinais. Tivemos também nesta quarta-feira a abertura da 2ª rodada do Campeonato Pernambucano. E o Central empatou em 1-1 com a equipe do Santa Cruz. Afogados 1, Retrô também 1, outro empate em 1-1 nesta quarta-feira. E o Salgueiro venceu o Sport pelo placar de 2-1. Essa rodada será completada no domingo com o jogo 7 de setembro e Náutico. E também com o Vitória jogando aí contra a equipe do Veracruz. Empates também no Campeonato do Piauí. Tivemos 2 jogos nessa quarta-feira. O River ficou no 2-2 com 4 de julho. E o Parnaíba empatou em 1-1 com a equipe do Altos, né? Lembrando que o 4 de julho e o Altos são times que disputam a Copa do Nordeste. E esses jogos foram antecipados da 5ª rodada. No final de semana teremos aí a disputa da 4ª rodada. E esses jogos aqui que eu passei para vocês foram os antecipados da 5ª rodada. Tivemos rodadas também pelo Campeonato de Sergipe nesta quarta-feira e o Confiança estava inspirado, meteu um 6-0 para cima do América de Pedrinhas. E se sobrou gols no jogo do Confiança, faltou gols no jogo do Frei Paulistano, que ficou no 0-0 com a equipe do Maruinense. Né? O pessoal do Maruinense vai ficar bravo comigo aí toda hora que eu me enrolo para falar o nome deles. E nesta quarta-feira também temos rodadas do Campeonato Tocantinense. 2 jogos já encerrados, jogos que foram disputados à tarde. O Tocantins ficou no 1-1 com a equipe do Capital. Mesmo placar para Araguacema e Paraíso. Araguacema e Paraíso também empatando em 1-1. Os outros 2 jogos, como vocês podem ver aí, começaram às 8h15 da noite. Eu estou gravando o vídeo nesse momento às 8h15 Então esses 2 jogos ainda estão em andamento. E para fechar aqui nosso giro de resultados, vamos falar do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista aí, que teve a abertura da sua 2ª rodada na terça-feira, com o Mirassol empatando com o Grêmio Novo Horizontino 1-1, debaixo de muita chuva lá na cidade de Mirassol, tava mais para Mirachuva do que Mirassol. E a rodada seguiu nesta quarta-feira, né? 2 jogos já encerrados. O São Paulo bateu a Inter de Limeira por 4-0, a Inter de Limeira aí fazendo uma campanha bem ruim nesse início de Paulistão. E o Santos empatou em 1-1 com a Ferroviária, jogo realizado lá na Vila Belmiro. Só a título de curiosidade, jogo entre Corinthians e Palmeiras está já nos instantes finais, tá 2-2, né? O jogo começou às 19 horas, outro jogo começou às 19 horas e tá perto do fim aqui no momento que eu gravo o vídeo. O Red Bull Bragantino vai vencendo o São Caetano por 2-0. São Caetano que foi campeão da Série A2 do ano passado e tá começando aí a sua caminhada no Paulistão perdendo. Lembrando que o Azulão teve o seu jogo de estreia, né, da primeira rodada adiado, porque o adversário dele seria o Palmeiras, né, mas o Palmeiras está envolvido com a decisão da Copa do Brasil. Paulistão segue nesta quinta-feira com 3 jogos. O Ituano e São Bento se enfrentam no Novelli Júnior às 3 da tarde, um derby regional. Um pouquinho mais tarde, às 16h45, Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Guarani. E às 19 horas, Ponte Preta e Santo André no Moisés Lucarelli. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!